distintos irmãos, a liturgia de hoje coloca bem no centro da nossa oração uma contradição que faz parte da vida do ser humano. No primeiro momento, lemos o Evangelho em que Jesus entra em Jerusalém e que uma multidão o segue e grita e bate palma e elogia e o chama de Rei e Messias. Imediatamente, pouco tempo, adentramos a igreja e lemos outro evangelho, onde aquela mesma multidão que aclamou, que elogiou, que bateu palma, que chamou Jesus de Rei e Messias, agora pede que seja crucificado. O que significa isso? Significa que a maior parte da nossa vida nós estamos ausentes de nós mesmos. E a maior parte da nossa vida nós não temos nenhum controle e governo sobre nós. Nós vamos ao sabor das emoções. Se um bate palma, todos batem palma. Se um xinga, todos xingam. Mas não há uma consciência do que se está fazendo. Estamos submersos no balanço das emoções da multidão. A maioria das pessoas vive assim, e não só algum tempo, mas grande parte do tempo. Observe as vezes que você tem elogiado. Observe as vezes que você tem xingado. Quem elogia em você? E você elogia o quê? Quem xinga em você? E você está xingando o quê? Um dos grandes problemas dos tempos modernos é a questão da depressão. E a depressão começa a surgir quando nós estamos tão ausentes de nós que sentimos uma falta que não conseguimos preencher esta falta. Depois, a proposta de Jesus. Jesus foi, de fato, um homem muito difícil de ser compreendido. Há 2000 anos depois, ainda é muito difícil. Nós nascemos, aliás, nós somos gerados, nascemos, crescemos, vivemos, morremos e somos sepultados dentro de uma comunidade. E é muito natural que nós reflitamos na nossa personalidade aquilo que está na comunidade. Porém, não se sabe quando começou, nem se sabe se vai terminar. O ser humano se organiza para mandar e para ser mandado. Não dizer que fico rindo mesmo. Quando eu observo no nosso grupo interno do clero, padres que têm
uma palavra para orientar os outros e um mínimo de coisa, ele precisa perguntar ao bispo. Coisa mais simples, precisa perguntar ao bispo. E outros ficam chateados porque o bispo não dá um documento dizendo que seja assim e assim. Nós, seres humanos, aprendemos a viver, ou nos viciamos a viver deste jeito. Ou mandando, ou sendo mandado. E aí, Jesus veio fazer uma proposta diferente. Não manda. Jesus não manda. Jesus não dá ordem. Jesus não obriga ninguém. E mesmo as pessoas que Jesus fez o bem, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus fez com que descobrissem e vivessem uma vida nova, ficam perturbadas. Porque Jesus não manda. Vá em paz, não peque mais. Não dá ordem. Mostra um caminho, estimula uma caminhada. Nós não sabemos viver assim. Imagine quando o padre chama a sua comunidade e faz uma pergunta. Domingo passado eu perguntei: vocês querem a missa de domingo de Ramos à noite ou de manhã? Um pequeno grupo levantou a mão. Outro pequeno grupo levantou a mão para a noite. Outro pequeno grupo levantou a mão para que fosse de dia, de manhã. E a grande multidão ficou olhando assim. Nós não sabemos agir sem ser mandados. Onde tem duas pessoas, um precisa mandar no outro. Porque se um não manda e se o outro não é mandado, ambos ficam perdidos. Eu estou fazendo o quê? Nem estou mandando, nem estou sendo mandado. O que eu vou fazer? É assim que nós vivemos. Dessa maneira, todos os grandes problemas, desde entre marido e mulher, entre irmãos, entre pessoas, está na composição deste estilo de viver. Ou mandar, ou ser mandado. Jesus, diante dos pobres, dos pequenos, não manda. Portanto, as pessoas vão a Ele, mas não ficam com Ele. Porque elas querem um chefe, elas querem um que dê ordem, elas querem um que diga desse jeito, e tem que ser assim, e se não for assim, é castigado. E os grandes ficam chateados com Jesus, porque Jesus não se dispõe a obedecer às suas ordens. Imagine uma sociedade, um grupo, uma escola, uma família, onde não tem quem mande, onde não tem quem aceite ser mandado. Não tem como, as pessoas não se entendem. E foi por isso que todas aquelas pessoas que gritavam: tu és o Messias, tu és o nosso rei, queriam que Jesus agora mandasse nelas, oprimisse, desse ordem. E quando Jesus não dá, gritam, irritadas, crucificam para ver se Jesus se revolta e começa a dar ordem. Inclusive, o grande traidor achou que quando ele entregasse Jesus aos soldados, Jesus aí não iria aguentar, não. Jesus aí iria chamar os seus e criar um exército e iria lutar contra.
Jesus não fez isso. Por não fazer isto, ele tem uma proposta. Qual é a proposta? Quem achar que é grande, não mande, sirva. Sirva. Quem quiser ser grande, tudo bem. As pessoas só conseguem entender assim, ou grande e pequeno, elas não conseguem se entender como semelhantes, como irmãos. Tudo bem, se não consegue, mas quem se acha grande, sirva. Sirva, se abaixe. Lave os pés do outro. Seja o servidor. Não chame ninguém de dono, de mestre, porque um só é o vosso mestre, é o Pai que está no céu. Vocês todos são irmãos. Tentem viver assim, sem mandar e sem ser mandados. Ah, mas eu não consigo nem pensar como é que se vive sem mandar e sem ser mandado. Pois então, se você se sente grande, não mande, sirva. É a proposta de Jesus. Mas até hoje isso não foi vivido. Os primeiros apóstolos tentaram viver assim, mas acabaram caindo na corrente comum da humanidade. Manda e obedece. Obedece a um, manda no outro. Não há um encontro. São Francisco tentou viver isso. São Francisco chamava os seus colegas de fraternidade. Não era uma ordem religiosa, era uma fraternidade. E quando São Francisco morreu, o seu sucessor, como coordenador da ordem, proibiu os frades de lerem o que São Francisco tinha escrito. Porque não dava certo. Como é que pode desse jeito? Não tem quem mande, não tem quem seja mandado. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Não tem como. E assim aconteceu. Desse jeito. Mas a proposta de Jesus continua de pé. Se não conseguirmos na plenitude, mas que pelo menos nós tentemos nos aproximar cada dia um pouco mais. Dentro de casa, onde trabalhamos, na nossa comunidade, na nossa vizinhança e na nossa igreja, sobretudo na nossa igreja. Hoje o Papa Francisco tem enfrentado um problema gravíssimo, porque ele tem retomado as inspirações de um concílio, Concílio Vaticano II, que aconteceu há 60 anos, e diz que a igreja é o povo de Deus. Só depois que todos somos povo de Deus, com o mesmo destino, com a mesma missão, embora em modos diferentes de viver esta missão, é que vem a hierarquia como ministério da organização. Mas os cardeais não entendem, os bispos muito pior, os padres também não, e os leigos também não. Como é que nós vamos ser responsáveis pela igreja? Não, responsável é o padre. Como é que nós vamos? O padre não vai dar ordem em nós? Como é que vamos viver assim? Não, não dá. Mas é a proposta de Jesus. É a proposta de Jesus. Que o que unam as pessoas não seja o mandar ou obedecer, mas seja o amor coletivo. Não é esse amor pessoal de cada pessoa só com cada pessoa, não. O amor coletivo.
E como é que se vive o amor coletivo? Reconhecendo-se não maior do que o outro, mas se tem mais capacidade numa determinada área, que a gente coloque esta capacidade a serviço dos outros. É a proposta de Jesus. A morte de Jesus, fruto desta incompreensão que até hoje ainda não mataram o Papa atual, porque ele foi para a Casa Santa Marta. E ele come junto com todos os outros. E ele deixa os outros começarem a comer. Se não passarem mal, aí ele começa a comer também. Não adianta se escandalizar. Onde tem gente é assim. Onde tem gente é assim. Porque ele quer viver esta proposta. Por causa desta proposta de Jesus, ele morreu de maneira violenta. E aí está uma morte providencial. O que é uma morte providencial? Não significa que não seja injusta. Não significa que Deus quisesse assim. Uma morte providencial significa uma morte que gera muitos benefícios. E a morte de Jesus gerou muitos benefícios. O primeiro benefício é que ele não foi esquecido. Todas as pessoas que morrem de maneira assim cruel são lembradas. Por exemplo, a primeira notícia que nós temos, Abel foi assassinado pelo irmão. Até hoje a gente lembra, não sabe nem quantos mil anos fazem. Nós temos outro grande na guerra de Troia, Aquiles, que foi assassinado, era um guerreiro corajoso, e perguntou à mãe dele se iria para a guerra. E a mãe disse: se você não for para a guerra, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ficar velho, você vai morrer na sua cama, rodeado de sua mulher e de seus filhos. Mas quando seu último neto morrer, ninguém lembrará mais de você. Viu aí? Vai morrer na sua cama, embrulhadinho, rodeado de sua mulher, de seus filhos, mas quando seu último neto morrer, ninguém lembrará mais de você. Se você for para a guerra, você vai morrer espetado num punhal, atravessado, derramando sangue, agonizante. Em compensação, nunca esquecerão de você. Ele renunciou à mulher, os filhos, a caminha quente, morreu espetado num punhal, e nós ainda estamos falando dele aqui hoje. Mais ou menos uns 2.600 anos depois. Tiradentes foi assassinado, enforcado, depois colocado em 4 cavalos, um amarrado às mãos, outro às pernas, e os cavalos correndo em direções diferentes, onde ele se partisse. Até hoje a gente lembra. Jesus morreu desta maneira, espetado, pregado numa cruz, derramando sangue. Portanto, ninguém esqueceu dele. Mesmo quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, sabe que ele existiu, não esqueceu. Esse foi um benefício grande. Não tira a injustiça do modo como ele foi assassinado, mas colocou Jesus num espaço da memória humana. Segundo benefício, a doutrina dele. Por que ele morreu assim?
Por que mataram-no desse jeito? Porque ele queria ensinar as pessoas a viver sem ser mandadas e sem mandar. Mas não era para viver inerte na preguiça, não. Movidas não pela ordem, mas movida pelo amor. Em vez de mandar, servir. Em vez de obedecer, servir. Foi esta a proposta de Jesus. Nós podemos até não viver, mas nós sabemos, por causa desta morte cruenta que Jesus teve que enfrentar, nós podemos até não viver a sua mensagem, mas nós sabemos. Isso é muito importante, porque na hora que nós decidimos a viver, nós já sabemos. E do ponto de vista teológico, Jesus dar a sua vida, ele nos aproxima do Pai, nos revela que existe um amor maior do que a morte. Nos revela que existe um modo de amar superior ao medo. E isto fez com que a nossa dívida diante de nós, diante da coletividade humana, diante do Criador, fosse saldada simplesmente pela coragem, pela entrega, pelo amor de Jesus. Que a gente se decida nesta semana, pelo menos, começar a viver a proposta de Jesus. Louvado seja nosso Senhor.